Vamos abrir nossas Bíblias. Tito, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confirmada e que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Até aqui, que o Senhor acrescente sua bênção à leitura da sua palavra nesta noite. Nós estávamos observando, na última oportunidade que tivemos, 4 versículos nesta epístola de Paulo a Tito, versículo 1 do capítulo 1. Nós olhamos também para versículo 8, versículo 7 e 8 do capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, também versículo 7 do capítulo 3. Então nós estávamos na última oportunidade olhando para esses versículos e considerando a pessoa de Tito, o seu trabalho como evangelista, como cooperador do apóstolo Paulo. Dentre tantos cooperadores que o apóstolo Paulo teve, Tito, Timóteo, eles se destacaram, né? Paulo escreveu especificamente a eles, pessoalmente a eles, e nós podemos observar isso quando Tito foi o cooperador de Paulo ali na igreja em Coríntio. Ele foi útil ao ministério, ao evangelho e ao apóstolo Paulo. E nós observamos nesses capítulos, nesses 3 capítulos da carta da epístola escrita a Tito, os assuntos que o apóstolo Paulo tratou com ele com relação à fé, ao caráter cristão, à vida espiritual do servo de Deus, como ele deve se portar, como ele deve ser, alguns problemas enfrentados por pessoas que estavam trazendo mentiras, ensinos falsos, chamados de fábulas, ali no versículo 14 do capítulo 1, pelo apóstolo Paulo, né? Também assuntos relacionados aos às diversas classes de pessoas na igreja, os anciãos, as mulheres mais velhas, os jovens, as jovens. Nós consideramos rapidamente os assuntos, uma pincelada rapidamente sobre o que Paulo tratou, escreveu a Tito e procurou orientar e mostrar com relação às coisas que ele deveria fazer ali da ilha de Creta onde ele estava. E Paulo disse a ele, e nós observamos a maneira que ele disse confiadamente, confiando realmente naquele cooperador do Evangelho, né? Quando Paulo diz no versículo 5 do capítulo 1: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros,
conforme te prescrevi. De fato, Paulo tinha inteira confiança neste cooperador. De fato, Tito era digno de confiança, de encontrar homens para levar adiante o Evangelho, a boa nova de salvação de Deus, através das igrejas ali edificadas pelo ministério do apóstolo Paulo, pelo testemunho do Evangelho. Ele era digno de confiança, ele era capaz para exercer este ministério, este trabalho, ali naquela região, de encontrar, e nós frisamos a palavra irrepreensível, homens irrepreensíveis, né? E quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo para Tito nesta ocasião, quando ele está tratando, mostrando como tais homens, líderes da Igreja de Deus devem ser, nós podemos observar o tamanho da responsabilidade que é o trabalho de Deus e a obra de Deus. De fato, nós não podemos julgar que a obra de Deus ela é feita de qualquer maneira, que a obra de Deus é uma brincadeira, e por muitas vezes eu pude observar alguns irmãos usados por Deus nas suas mensagens a seguinte expressão: nós não podemos brincar de crentes, né? Então fica claro que o cristão ele não pode de maneira alguma achar que a vida cristã é algo para não se levar a sério, é algo para não se dar o devido valor, a devida atenção, e sair pelo mundo dizendo que é crente e envergonhando a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho Santo. E através dessas orientações que Paulo está trazendo a Tito, nós observamos isso. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, mais uma vez ele usa. E esta palavra Paulo usa não só aqui, mas frequentemente fala com Timóteo, ele usa aos irmãos em Corinto esta palavra. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. E daí ele começa então outra lista com coisas que ele tem que ser: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, perseguindo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, com tanta responsabilidade sobre os ombros da igreja, do servo de Deus, principalmente daqueles que são líderes e estão, vamos dizer assim, em foco, né? Sobressaindo diante dos demais, cabe-lhes uma responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande na vida daqueles tipo. De maneira que nós não podemos de forma alguma esquecer que a vida com Deus e o testemunho que temos que dar de sermos realmente embaixadores, representantes do Evangelho de Cristo. E de fato Paulo confiou todas essas coisas, né? Esta situação de irrepreensível a Tito. E Paulo tinha certeza que ele o era, e de fato ele era. Uma pessoa que não dava motivos para se envergonhar, motivo de reprovação, que procurava fazer a vontade de Deus e representar o Evangelho e a fé que ele tem no Filho de Deus. E Paulo está dizendo isso no versículo 1, que vamos considerar hoje. Promover
a fé que é dos eleitos de Deus. Nós vamos pensar nisso hoje. Eu não sei quanto tempo nós estamos caminhando este caminho junto com o Senhor. Quanto tempo cada um tem? Cada um sabe, 1 ano, 2, 10, 20, né? Mas de que maneira nós estamos promovendo durante esse tempo a fé no nosso Salvador? Como estamos representando e como estamos mostrando a fé que temos? De que maneira? Será que esta fé ela está realmente sendo vista, sendo visível àqueles com quem nós convivemos? Ou será que a nossa vida espiritual, a nossa fé, esta convicção que temos, essa esperança no versículo 2, segundo o conhecimento da verdade, na esperança da vida eterna, ela está bem guardada no nosso coração, nos confortando, nos consolando, nos trazendo paz, mas ela não está sendo revelada às pessoas que estão à nossa volta. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem que ser revelado às pessoas através da nossa vida. Se nós alcançamos essa fé e ela nos faz tão bem, nós temos que promover ela. Nós temos que entregar ela aos nossos amigos. Nesta caminhada com o Senhor Jesus Cristo, você tem promovido a fé? Você tem mostrado esta fé àqueles que estão à sua volta? Promover. Promover, que palavra, né? Como nós conseguimos entender esta palavra? Promoção. Promotor. Promotora. Promover. Quando nós olhamos para as montadoras de veículos, nós vemos o esforço que eles têm para colocar no mercado de vendas, no mercado do consumidor, né, os veículos, os lançamentos. Gol, então, nem se fala, né? É um gol atrás do outro. É o 4, é o 5, já saiu mais um aí. E a Volkswagen, ela faz comercial, coloca os melhores jogadores de futebol para falar, os melhores cantores, os melhores artistas, para promover aquele produto ali, para fazer aceitável, tornar conhecido aquele produto. Em supermercados, quando nós olhamos para principalmente o café, né, que é servido naquelas máquinas elétricas, nos corredores, quando o café Itamaraty, o café Damasco querem promover um lançamento, um produto novo, eles contratam uma pessoa de boa aparência, bonita, treinada, educada, para falar bem daquele produto ali, para que quando as pessoas entrem ali naquele lugar ali, gostem do que estão vendo, recebam as informações necessárias para que eles comprem aquele café, para que eles usem aquele café e gostem, aceitem e continuem usando. Promover. Nós não temos que promover carros, café. Nós não temos que promover a nossa imagem. Eu não tenho que promover os meus conhecimentos técnicos em área nenhuma.
aquele pregador eloquente, racional, que consegue elaborar a sua pregação de uma maneira clara, como poucos fazem, ele não tem que se promover, como nós vemos muitos aí se promovendo, né? Cantores que dizem estar louvando para o reino de Deus, para a glória de Deus, cantando para se promover, para ganhar um dinheirinho, né? Engordar a conta. Eles não têm que promover-se, mas o apóstolo Paulo está dizendo: Paulo, servo de Deus. E o que ele tem que mostrar dele para o mundo, para Tito, para nós que estamos lendo a sua carta, é que ele era o servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Será que só Paulo tinha que fazer isso? Só o apóstolo Paulo: olha, Tito, eu sou Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Não, nós temos que fazer isso. A nossa atitude tem que ser essa. Se nós estamos achando que servir a Deus é só vir às reuniões com frequência ou às vezes faltando, passarmos aqui 1 hora ouvindo um irmão subir à frente, falar, abrir a palavra de Deus e expor uma porção das Sagradas Escrituras, muitas vezes com propriedade, muitas vezes na sua dificuldade de expressar e ensinar algum texto, algum versículo, nós estamos errados. Servir a Deus não é só isso. Servir a Deus é se apresentar ao mundo e dizer: eu, servo de Deus, eu sou o servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Promover a fé é a única maneira que as pessoas vão sentir o desejo de conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, e de quererem este precioso tesouro para as suas vidas. São versículos que muitas vezes nós lemos e Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pronto. Não nos disse nada. Lemos, mas não entendemos. Mas quando nós começamos a pensar na responsabilidade do peso que Paulo está passando a Tito aqui, na confiança de que ele é capaz, Deus está olhando para nós nessa noite que estamos lendo, e desejoso ele está que nós sejamos assim também, servos dele, servos de Deus. Porque se nós não entendermos isso, nós não faremos a vontade de Deus. E nós vamos continuar achando que a vida cristã, ela é uma vida para ser levada de qualquer forma. Podemos errar aqui, errar ali, e está tudo bem. Vamos continuar até o dia que Cristo voltar. E nós não precisamos abrir a nossa boca para falar do Senhor Jesus Cristo ao nosso vizinho, ao nosso irmão, ao nosso parente. Talvez aquela pessoa que nós nem gostamos muito, não temos afinidade. Essa palavra é uma coisa, né, que nós usamos para dizer que nós não gostamos. Nós não temos muita afinidade com tal pessoa. Não me dou muito bem com ela. Mas é a responsabilidade daquele que é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Promover a fé. A fé, ela é maravilhosa demais para ficar escondida no nosso coração. Não se pode colocar, né? Então, acho que é velador debaixo da... Acho que a palavra é essa, debaixo da cama. Nós temos que promover a nossa fé. Mas para promover a fé é preciso que ela esteja viva no nosso coração. E sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes
nós estamos sufocando a fé. Estamos deixando de fazer a vontade de Deus, porque não estamos dando a devida importância a esse fato. Com desculpas de trabalho e daqui para ali, a correria do dia a dia, nós não nos empenhamos em nos preocupar em falar da palavra de Deus. Muitas vezes nós aceitamos as brincadeiras bobas que os nossos amigos trazem até os nossos ouvidos durante o dia. Muitas vezes nós aceitamos as baboseiras que eles falam, piadinhas, conversa fiada, coisas que não levam a nada. Falamos sobre o calor, o frio, vai chover, não vai, a guerra lá na Palestina, o presidente dos Estados Unidos que está se elegendo, a crise da Europa, a Grécia que está ao caos, os países que estão aí decretando falência, bolsa de valores, os benefícios do governo, Bolsa Família, Bolsa Palicais, 13º que o governo quer tirar, seguro-desemprego que foi difícil de receber. Tudo é bem aceito durante o dia. Nós falamos sobre tudo, mas não falamos de Jesus Cristo. Não falamos da fé. Não dizemos para aquela pessoa que está indo para a perdição eterna: olha, você conhece a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Boa nova, mensagem de salvação, que não está sendo usado. Que a nossa fé seja promovida, meus queridos irmãos, para que a beleza do Senhor Jesus Cristo possa ser vista, para que almas possam ser salvas, para que pessoas venham se render aos pés do Salvador. Que o que habite em nós e que a nossa imagem, a nossa vida, os nossos costumes, a nossa boca transmita essa fé. Que ela não fique apagada, que ela não fique acesa debaixo de uma candeia, debaixo da cama, mas que ela brilhe. Que pessoas vejam, sintam o bem que é ter o Senhor Jesus Cristo na vida. E é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo lutou, enfrentou perseguição. Não só ele, mas muitos servos de Deus sofreram e sofrem perseguição, angústias, tribulações, para que essa fé continue sendo levada aos povos. Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Agora, se a fé não faz parte da sua vida, não faz parte da minha vida, se ela sequer me posiciona a uma vida com Deus, se isso não está acontecendo, Paulo está sendo claro aqui que a fé é dos eleitos. De maneira que aquele que não é eleito, que não é escolhido de Deus, que não pertence ao Senhor Jesus Cristo, não pode viver a fé. Então, nós possamos pensar nisso. Nós possamos realmente olhar com carinho para a responsabilidade que pesa sobre os ombros da igreja.
que não é um prédio feito com colunas, com tijolos, mas que são homens, mulheres, que um dia dobraram seu joelho, prostraram-se aos pés de Jesus, confessando como Senhor e Salvador. Que um dia aceitaram que são miseráveis pecadores, que não merecem fazer parte de tamanha glória. Mas que o receberam para serem perdoados, para viverem para Ele e para testemunharem, para serem servos e servos de Deus. Você tem sido servo de Deus durante esse tempo em que você desceu as águas, você confessou a sua fé publicamente? Ou será que foi um ato impensado? Será que foi algo assim que aconteceu de repente, você passou o seu tempo, não era nada daquilo que não foi verdadeiro? Ou será que você realmente quer servir a Deus, só que tantas coisas, tantos caminhos, tantas coisas que não têm valor estão tirando a sua atenção disso? Pare com isso agora. Entenda que isto custou um alto preço para aqueles que trilharam o caminho da palavra de Deus, que custou um preço sacrificial do Filho de Deus, para que você desfrutasse desta posição tão confortável diante de Deus, quando você pode entrar em oração e dizer: Senhor, Pai, quando a sua realidade outrora era de separados, arruinados diante de Deus. Vamos promover a fé, vamos caminhar com o Senhor Jesus Cristo na sua totalidade, vamos produzir frutos para a obra de Deus. Vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e nós vamos agora ver o exemplo do Senhor. Nós sabemos que os exemplos dos servos de Deus, Paulo, todos eles foram exemplos preciosos para nós, que nos ensinam, e nos ensinam mesmo, fazem-nos conhecer a realidade da vida espiritual, do caminhar com Cristo. Tito, Timóteo, Pedro, João, todos eles, aqueles que foram mártires, que morreram, entregaram sua vida pelo Evangelho, que fizeram de tudo para levar o ID por todo mundo. Promoveram essa fé. Nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e vamos aprender com Ele. Vamos olhar como é que Ele faz, Vamos olhar como é que Ele ensinou. Vamos gastar alguns minutos aqui diante da palavra de Deus, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 5 tem um acontecimento bem interessante acerca do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E o que nós vemos nesses versículos
nesses versículos aqui, nesses 3 versículos, é que o Senhor Jesus Cristo está levando o Evangelho coletivamente a muitas pessoas. Uma multidão estava ali apertando ele para ouvir o seu ensino. Agora vamos continuar. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Porém respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, tira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles do barco, sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Até o versículo 3, o Senhor Jesus Cristo está ensinando as multidões, está evangelizando coletivamente. Mas nesse momento em que ele está ali respondendo às multidões, ele olha a praia e ele observa 2 barcos e os pescadores que desembarcavam dos barcos com as suas redes vazias, sujas, cansados de uma longa jornada de trabalho sem êxito. Aquela noite toda não valeu para nada. E o Senhor Jesus Cristo, então, nesse momento, coletivamente, Ele está pregando, Ele está ensinando, levando o Evangelho, mas Ele para. Eis o momento de pregar, de evangelizar, de ensinar, não mais coletivamente, mas agora Ele vai falar com uma pessoa só. Como se diz assim, mano a mano, né? Tete a tete, como muitos dizem. Mas ele vai pessoalmente agora fazer uma evangelização pessoal. De uma pessoa. Quando acabou de falar, as multidões, ele falou para Pedro, ele subiu no barco e disse: vamos nos afastar um pouco da praia. Ele foi no barco. E ele disse: olha, agora vamos mais um pouco, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. As redes já estavam sendo lavadas. A palavra de Deus diz que os pescadores já tinham terminado aquele sofrimento, aquela labuta daquela noite sem resultado. Mas eles estavam lavando as redes e o Senhor Jesus Cristo foi lá. E agora o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele: olha, vamos para as águas mais fundas. Vamos nos afastar mais. E você vai jogar as redes. E Pedro disse para o Senhor: nós estivemos trabalhando a noite toda. E ele poderia dizer: olha, eu não vou jogar não. Tem peixe aí não. Ele era um pescador profissional. O Senhor Jesus Cristo, apesar de Deus, ele era um carpinteiro.
Se uma pessoa não conhecesse ao Senhor Jesus Cristo, dizia: olha, vai fazer suas cadeiras, suas mesas, de pesca entendo eu. Mas Pedro disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre esta palavra que o Senhor está dando, não a de qualquer pessoa, mas a tua, eu vou jogar a rede. Lançarei as redes. Lançarei. Ele estava decidido, ele estava confiante. Então Pedro, fazendo isso, uma grande quantidade de peixes foram sendo recolhidos, foram sendo pescados. Quase que os 2 barcos afundaram. E Pedro, ao ver aquilo ali, ele pôde ver a sua pequenez, a sua insignificância diante do Senhor Jesus Cristo. Seus pecados, a sua condição vieram à tona. Ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E quando nós, servos de Deus, vemos, e quando o homem vê a beleza, a grandeza, a majestade do Senhor Jesus Cristo, nitidamente fica-nos aos nossos olhos a verdade nua e crua de que somos pecadores e não merecemos a honra que Ele nos tem dado. Não merecemos, mas Ele nos tem dado. E Ele disse a Pedro: não temas, doravante, de hoje em diante, desse momento em diante, serás pescador de homem. É claro que você não merece, mas você vai ser pescador de homem. Deixa esses barcos aí, deixa esses peixes aí, e vem fazer a minha vontade. Seria difícil para um profissional deixar aquilo que ele fez a vida inteira, a sua profissão. Tem gente que abraça as coisas que eles estudaram, que eles buscaram com tanto sofrimento, não é? A medicina, a engenharia, sei lá, qualquer outra coisa. Estão apegados àquilo ali, que é tudo para eles, é mais importante do que qualquer coisa. Observe os jovens. Se você falar de Jesus Cristo, se você apresentar ao Senhor Jesus as pessoas que estão hoje nas faculdades, que estão indo para os estágios nas empresas, que estão se formando, que estão pensando no mestrado, doutorado, não sei o que lá, eles estão focados nisso, eles querem isso. Fala do Senhor Jesus para eles, muito raramente vão querer aceitar. Estão muito preocupados com a carreira profissional. Mas Pedro deixou aquilo que vinha sendo o seu sustento todos aqueles anos. Barcos, ele já tinha tudo pronto para continuar ganhando seu dinheiro, levando a sua vida. Mas ele deixou na praia, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus Cristo. E foi até o fim servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que o Senhor Jesus Cristo mostrou como é levar o Evangelho. As multidões ou é uma pessoa só? Mas o efeito do Evangelho é este, em que a pessoa se encontra com Jesus Cristo e aceita Ele como Senhor, Salvador, deixa as coisas mais importantes que foram julgadas toda a vida mais importantes na sua vida, para fazer a vontade dEle, para andar com Ele. Abandona a profissão, o barco, as redes sujas lá, os peixes. Porque a vida aqui, ela é falível.
Os planos humanos são falíveis. A carreira profissional, tudo falha. Mas a fé não falha. A fé viva no coração do homem. Não fale. E nós vemos então o Senhor Jesus Cristo mostrando para cada um de nós como é levar o Evangelho. Será que nós estamos empenhados nisso? Será que nós já deixamos tudo para trás? Sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão mesquinhas, sabe? Coisinhas que nos atrapalham de servir a Deus, de fazer a vontade dEle. Passeios, trabalho, coisas que não nos vão trazer nada de lucro. Nós precisamos, de fato, sentir o peso da responsabilidade da fé em nossos ombros. Mateus 28, 18, o Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todo o tempo. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que ele afirmou ali? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo é fiel. Ele é fiel. Ele garantiu isso: estou convosco. Mas que Ele é fiel, nós sabemos. E não há como colocar dúvidas sobre esta afirmação dele. Não é possível isso. Não tem como. Mas e nós? Quantas dúvidas, quantas dificuldades nós temos para permanecermos fiéis a Ele? E em Mateus 18, 20, o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Compromisso. Compromisso que Ele tem com os seus servos. Não importa. Ele está ali. Se eu estou sozinho, Ele está comigo também. Ele está presente. Ele é fiel conosco. Ele é fiel a nós. E nós somos fiéis a Ele. Nós estamos sentindo o peso do Evangelho nos nossos ombros? Ou será que nós ainda achamos que podemos continuar sem a responsabilidade devida com a obra de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que nós possamos tomar o nosso lugar de servos e servos fiéis para promover a fé bendita, gloriosa que temos, que nos faz tão bem a nós. E esta fé possa fazer bem ao nosso parente, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, a cada um daqueles que nos rodeiam, que estão convivendo conosco. Amém.